E falando em cases ainda, Paulinho, eu queria que você falasse de alguns cases de sucesso, assim, né? Do tipo de exemplos de prejuízos que você já detectou nas suas visitas, exemplos de prejuízos e exemplos de soluções que você conseguiu levar que, assim, sabe, melhorou a aplicação do cara, melhorou a produtividade. Se você puder dar alguns exemplos aí. Nesses 20 anos e... Vamos falar aí. Aí tá calor, agora tá calor de novo. Nós estamos que nem velho. Liga, congela, desliga, esquenta. Nesses 20 anos trabalhando, né, nesse segmento de compostos, né, transformação, e 10 anos diretamente na área técnica, né, visitando clientes, vimos muita coisa, muita coisa. Pessoas aí que tiravam uma peça por dia, hoje tira 10, né? Pessoas aí que tinha uma produção de mármore sintético, que dava pé de galinha nos moldes, quebrava, e hoje já não acontece mais, a vida útil dos moldes aumentou. Então, se fosse numerar, a gente tomaria bastante tempo. Mas eu vou dizer assim que, num conceito geral, o pessoal de pultrusão evoluiu muito. O pessoal de pultrusão evoluiu bastante, porque tinha-se poucos desmoldantes no mercado que atendia, né, com perfeição a desmoldagem de pultrusão. Hoje em dia, o conceito técnico, principalmente que a Redilize introduziu no mercado, é fantástico. Então, mas você consegue trazer um exemplo? Ô, Guto, eu já vou voltar nessa pergunta que eu tenho mais coisa pra falar, sim, show. Naquela pergunta do aumento da vida útil do molde, a gente volta pra ela. Certo. Mas eu queria que você falasse pra gente, se possível, exemplos de prejuízos que alguém teve de perder alguma coisa, de perder uma máquina, de perder uma peça, de perder um molde, pelo uso incorreto do desmoldante. Seja da Redilize ou não, mas assim, pelo uso incorreto. Pra mostrar a importância de você entender o produto que você tá usando, sabe? Me vem à mente agora um cliente, fabricação de embarcação. Tá. Eu não lembro quantos pés era a embarcação. E ele usava a cera para poder fazer isso, aplicava, e quando ele chegava num determinado ponto, o pico isotérmico da resina grudava. E na hora de sacar, dificultava muito, quebrava, grudava no molde. Então você tinha que fazer todo o retrabalho do molde, e é uma fortuna. Você estourou aquele molde ali, e se você fazer um reparo nele, vai ficar com tipo, uma cicatriz na peça, uma linha na peça que vai marcar depois. Então, chegamos com o conceito de fazer toda a aplicação, limpeza, selagem do molde, aplicação do desmoldante e resolveu o problema, nunca mais teve prejuízo, não grudou mais, não teve mais problema. Então o que me vem assim um grande foi esse de embarcação, por se tratar do molde ser bem maior também, né? Entendi. Acredito que mais ou menos foi isso. Teve outros, né? Pultrusão, máquina que puxava, molde de RTM também, que é muito importante. Às vezes na hora de tirar grudava porque não usava o desmoldante adequado. E quando você chega com um semi-permanente, você tem várias tiragens de peça, não gruda, fica mais fácil para sacar. Então, vários cases, né? Primeira vez que o cara vê um semi-permanente, ele deve pirar, né? Não, o cara pira. O cara que tá no mercado há bastante tempo usando serinha e PVA, serinha e PVA. Nós estamos usando um linguajar bem simples aqui para que o pessoal entenda o conceito do desmoldante. Né? Por isso que a gente começou lá na forminha de bolo, que a mãe faz em casa, e estamos trazendo um linguajar bem simples. Mas, tecnicamente falando, o desmoldante semi-permanente para todo tipo de segmento, quer seja mármore sintético, quer seja para filamento wine, para qualquer tipo... O desmoldante ele veio para poder trazer solução e melhoria no processo com a qualidade final da peça. Agilidade, tudo. Né? Preservação do Show do de molde. bola. Eu vou voltar naquela pergunta da Bruna, né? A Bruna, ela perguntou, e aí o Gutão, beijo, Guto. Sigam lá também, Guia da Resina Epóxi. Esse Guto aí? O maior... Segue não, gente. Deixa eu falar, mano. Segue não. Aí, ó, Paulinho. Bate de novo. Isso aqui foi bom, hein, mano? Eu não sei quem deixou aqui na minha salinha isso aqui, mas obrigado pelo presente, mano. Eu vou pegar um café. Alguém quer um café? Eu quero água, por favor. Queria uma Você acabou de me bater, eu vou trazer água pra Por você? favor, mano. Agrada o cara, velho. Eu vou trazer sua água. Deixa eu fazer um carinho. Deixa que eu trago. Deixa eu fazer um carinho. Faz um carinho nele que ele merece. Deixa eu botar nessa pergunta, Gutão. Então, ó, sigam lá, Guia da Resina Epóxi, o maior blog de resina epóxi do Brasil. É parceiro da Redilize, como sempre. 187 likes. Se a gente bater 200 likes, Vamos aí, o galera. que a gente faz, Paulinho? Dança Macarena? Pelado? Você vai me pagar um jantar no Coco Bambu. Porra! Aí tem que bater 1000 likes, mano. Coco Bambu não é pra qualquer um, não, velho. Essa pergunta da Bruna é muito interessante pra pessoa saber se vale a pena comprar um desmoldante pra peças pequenas. Não tem uma ideia de porcentagem? 25, 50, 75 ou 100% a mais de peças? Foi uma resposta muito ensaboada que a gente deu. Boa, vamos tentar falar um pouco mais dessa parte, ô Paulinho, que eu acho que é importante a gente tentar
explicar e mostrar cada ponto, né? Primeiro, eu acho que é importante a gente entender, principalmente a galera do artesanato, que a maioria dos moldes eles são de borracha de silicone. Certo. A gente tem que entender que a vida útil do molde, ela não gira só em função do desmoldante, ela gira em função de vários outros processos. Vários fatores que vão... Exatamente. Então você tem ali um molde de silicone, você vai aumentar a vida útil do seu molde se você estocar ele bem, né? Se você armazenar ele bem. Manter ele sempre limpo. Manter sempre limpo. Se você tomar cuidado na hora de desmoldar, se você não ficar dobrando muito ele, não usar a ferramenta pontiaguda. Dependendo do tipo de material que você está usando, então falando em molde de silicone ainda, o molde de silicone ele vai durar X tempo se você fizer sabonete, Y tempo se você usar poliéster e Z se você usar epóxi. Então cada produto que você vai reproduzir as peças, que você vai fazer o casting, digamos ali, né, vai ter um tipo de agressividade, né? Além disso, tem qual silicone você está usando. Então, voltando para os tipos de silicone. Nós temos a borracha de silicone azul, verde, rosa, que são borrachas de silicone convencionais, as padrãozão mesmo do mercado. Essas borrachas, você vai ter uma vida útil X, e a borracha RX32 e a BX3, que são borrachas de alto desempenho, vão ter uma borracha Y. Então, vai muito de cada processo, do tipo que é a peça, se ela tem muitos detalhes ou não, né? O que a gente consegue dizer é que, muitas vezes, dependendo do molde que você tem e da peça e do tipo de peça que você está reproduzindo, às vezes o molde vai durar uma peça só. Às vezes é um molde perdido, concorda? Então, se você tem ali que nem eu falei, você tem um molde de MDF que você usa para fazer, sei lá, um bloquinho híbrido ali para depois lapidar e fazer um cabo de faca, por exemplo. Se você não aplicar um desmoldante nesse molde de MDF, pode ser que ele só dure uma peça. Não é? Porque na hora de tirar o esforço... Porque na hora de tirar você vai arrancar tudo. Vai. Então pode ser, Guto, 25%, pode ser 50%, pode ser 75%. Tudo vai depender daquilo que se faz no molde, Exatamente. Né? Quantidade de peça... Da mesma forma, se você usar esse MDF e utilizar um desmoldante correto, você consegue fazer 50 bloquinhos, 100 bloquinhos híbridos. Porque você vai estar criando sempre ali uma película onde a resina não vai agredir o seu molde. Tô errado? Certo. Nós temos clientes que fabricam molduras. Uhum. Com a borracha mais simples, né? Ele tirava uma peça e já estragava o molde. Começou a usar uma borracha de alta performance. Já desmolda umas 4, 5 peças, 10. Mas já corrompe a qualidade do molde. Por quê? Porque ele tirava numa borracha ruim, não digo ruim, né? Mas de uma qualidade inferior, e tirava 10 peças no molde de uma qualidade melhor. Só que também a vida útil não é grandes coisas por causa da reação da resina, enfim, uma série de fatores, né? Então, pois é. E aí muita gente hoje... Obrigado, querido. Muita gente hoje utiliza resina epóxi em moldes de silicone, né? E por conta disso, o silicone, a resina epóxi é muito agressiva, né? Muito. E aí muitas vezes o silicone não aguenta tantas peças assim. Então, no caso de borracha de silicone em si, não determina o desmoldante, é o que ele vai desmoldar e qual tipo de matéria-prima que ele vai usar, né? Uhum. Então não tem como definir assim, vai tirar tanto com isso, tanto... Não, é mais complexo, né? Tem um mistério que acontece, eu queria tentar debater aqui com vocês. Qual que é esse mistério, né? Tem muitas vezes que você aplica o Redelube, né? Que é um desmoldante bem tradicionalzão, um desmoldante em spray que nós temos. Tem muitas vezes que a gente aplica o Redelube e ele desmolda. E tem muitas vezes que ele não é o suficiente, ele não desmolda. Como que eu sei quando eu for tirar... Mano, eu vou tirar o molde desse controle aqui. Com borracha. Com borracha de silicone. Certo. Eu vou tirar o molde... Normalmente a gente indica vaselina sólida, que assim, a gente tem certeza que funciona. Ou o PR5050 que a gente lançou. Que sabe que vai funcionar que são também. dois que é certeza que vai funcionar. Certo. O Redelube, normalmente a gente indica pra manter a vida útil, aumentar a vida útil do molde. Só que, muitas vezes, ele também serve como desmoldante para a produção do molde. Certo? Certo. Como que eu sei... Não sei se a gente consegue dar exemplos práticos aqui, mas como que eu sei que determinada peça eu preciso usar vaselina e naquela peça dá para ser o Redelube? Pela quantidade de detalhes da peça, Para como fazer que é? o molde ou para fazer a peça? Para fazer o molde. Para fazer o molde.
Depende da espessura do molde. Vamos colocar o primeiro fator, espessura do molde. Normalmente, qual que é a espessura que o pessoal usa para fazer? Dependendo... Precisa ver qual que é o tipo de peça, qual o tipo Idade. da Pega espessura. esse molde aí, Gui. Pega esse molde que tá em cima de Se você. o molde já tem Silicone. uma idade, tá meio ressecado. Molde, azul. Ah, tá. Peraí, deixa eu mostrar. O Gui tava dormindo, cara. Acordaram o Gui. Acordaram. Tomou um o Gui, né? susto, opa. Tomou um susto. Acabou o podcast? Parece um barminho ali, né? ó. Ai, cara. Ó, por exemplo, ó, esse aqui é um molde muito usual hoje em dia, né? Que é um molde, por exemplo, de alfabeto. Borracha de silicone normal. Qual que é o processo de fabricação desse molde? Eu tenho um berço, coloquei as letrinhas, joguei o silicone, pá. Fez. Como que eu sei, na hora que eu vou produzir esse molde, que o Redelube vai ser o suficiente pra mim? No caso desse daqui, por exemplo, Por exemplo. a espessura dele aqui, ela não é tão grande, Aham. certo? Nesse daqui, você pode usar o Redelube tranquilo, porque o poder de ação dele, aqui, ó, com a espessura das letras e a espessura final do molde, ela... como que a gente poderia dizer uma palavra mais correta? O perfil desse molde... deixa eu só raciocinar aqui. O Redelube, no caso... Vai começar a suar, né? Não. O lencinho. Daqui a pouco ele vem com o lencinho. É porque eu estou tentando entender aqui, porque as duas situações, tanto a vaselina quanto o Redelube, funcionaria nesse daqui. Sim, a vaselina funciona sempre. Funciona sempre. O Redelube, ele seria um acabamento mais fino pro molde. Por exemplo, assim, você não quer aquela coisa grotesca, ficar lambuzando o molde, Exato. aquela sujeiraiada toda. Então, é mais questão de conceito. Porque os dois vai desmoldar. Por Os dois ser vai uma desmoldar. quantidade tão pouca de Então, resina, e aí, que eu também, né? estava tentando explicar, mais né? delicado. Mais pode- delicado. é. Então você é um acabamento mais fino, vamos se dizer assim. Você vai pegar aquele. Porque a volatilidade do 50-50 ela é maior do que da vaselina. A vaselina você vai aplicar, vai ficar tudo sujo aqui. E no caso da 50-50, que é o desmoldante, você vai aplicar, ele vai evaporar mais rápido, vai deixar só aquela peliculazinha, um acabamento mais fino. No caso, é mais praticamente estética, vamos falar assim. Entendi. Estética. Normalmente mais estética. Porque se você pegar a vaselina em si, você vai usar tudo aqui, vai ficar uma sujeira do caramba. Sim. Mas eu tenho clientes que produzem larga escala de moldes para sabonete. Ele é tudo vaselina que ele usa. Ele vai normalmente a matriz dele é de resina. Certo. Ele tem a matriz de resina e produz os moldes de silicone nessa matriz. Toda vez, mano, baldão de vaselina assim, pincela de silicone. Ele pega uma mesa gigante assim, pincela um monte de vaselina. Mas, por exemplo, se ele pegar o 50-50 também, colocar numa vasilha, normalmente ele passa com um pincel, com a trincha, né? Normalmente com trincha. Normalmente com trincha, ele vai lambuzar e vai molhar. O 50-50, além dele deixar a peça esteticamente assim, com menos sujeira, ele vai ter um poder de desmoldagem, porque o 50-50 ele tem um teor de silicone nele também. Legal. Entendeu? Não é igual da vaselina, mas ele tem um teor que quando ele reagir com as letras, ou enfim, para a preparação do molde, ele vai dar um acabamento melhor. Eu acho que, na minha opinião, é mais em termos de acabamento. De É estética. mais com termos de acabamento. Acabamento, não é mas- qualidade de desmoldagem. E nesse caso nem faz tanto sentido você ir para um PR, porque não... Gaguejamos pra caramba pra dar uma resposta. Não, a gente tá... Chegou lá. Então, isso é um mistério muito louco, cara. Porque você, tipo assim, mas eu com vaselina eu desmoldo também. Por que eu vou ter que pagar? Porque uma se preferência você for analisar um mesmo, pouquinho né? mais caro o Não, desmoldante. mas esse mistério que eu tava comentando, né? É. Muitas vezes eu não consigo entender. Tipo, você tá... Vou fazer o molde desse copo, tá? Certo. Então qual que é o processo? Eu ponho o copo aqui, jogo o silicone. Faz o berço. Faz o bercinho, pá, joga... Tá. Muitas vezes, só o Redelube é o suficiente... Aí amanhã, quando eu vou fazer, ele não foi. Aí eu falo, cacete, o que aconteceu? Aí, tipo... Qualidade da Esse é um borracha. mistério. É um mistério muito louco. Aí até tava conversando Será que tem a ver Cor- com catálise? Então, tava conversando Temperatura. Temperatura, Eu tava- catálise. Pode ser, mas eu tava conversando com o Corbeiro outro dia, ele falou, cara, pode ser que no dia anterior a sua mão tava com mais gordura e essa gordura da sua mão Contaminou. contaminou e serviu como um desmoldante Também. e no dia seguinte não. Pode Isso, ser que isso sim é, também. ele fala, é uma opção, mas realmente a vaselina no molde de silicone ela normalmente é mais Funciona indicada, melhor, né? funciona melhor. É mais prático, né? Mais prático. Que é coisa E de- mais barato também. É coisa né? de conceito também. É você trazer um produto, por exemplo, para substituir a cera. Você tem a cera de carnaúba que você aplica no molde, aí você traz um conceito de um desmoldante semi-permanente ou até um desmoldante convencional. Não vai desmoldar 50 peças, vai desmoldar 10, mas
o cara vai olhar, pô, mas a cera aqui eu cato, passo uma esponja, alguma coisa, já lambuzo o molde, é mais rápido. É mais ou menos coisa de conceito. Eu acho que assim, preferência de cada um. E para esses meus clientes de silicone que fazem bateladas de moldes para sabonete, tem alguma solução de desmoldante semi-permanente para esses casos? Não tem. Ainda não tem. Não tem por causa da... Vamos dizer assim... Uma palavra bem correta para a gente colocar. Uma coisa é você ter uma tiragem de molde com 2 substratos que são rígidos, né? E no caso da borracha, ainda que ela tenha a sua dureza, tudo, mas ela não é rígida. Então, quando você vai aplicar, o certo é aplicar de novo. Porque, até por causa da vida útil da borracha, né? Entendi. Até para não judiar do molde, né? Então, esses clientes de sabonete, vaselina é o melhor. Vaselina Porque sabonete nem precisa daquele acabamento super... Tá entrando num caso assim mais artesanal, né? É uma produção, não é uma produção assim, como que eu posso dizer, mais automatizada. É uma produção mais artesanal. Então, continua com a vaselina, que é o melhor. É o melhor mesmo. Vaselina.